E aí, Ziba, beleza? E aí, meu bro? Salve, mano. galera. Sem pipoca? Ô, desculpa aí, cara, tá ruim hoje. Não é normal isso, mas é que a gente tá passando chapeuzinho, sem patrocínio. Que chapeuzinho. Chapeuzinho. Me dá R$1 aí, ó. Hoje o vídeo, galera, é realmente especial. Acabou de passar aqui o Dia Mundial do Rock e a gente vai acompanhar a trajetória do dono de um vozeirão inconfundível, swing polêmico, pelvis que balança, topete pra lá de estiloso. Estendam o tapete vermelho e preparem a coroa pra Elvis Reis. Pra Rei Elvis Pelvis. Não, Rei Pelvis Presley. Bom, vamos lá. Apesar desse título, será que ele foi mesmo o criador do rock? Vem comigo pra entender isso e muitos outros detalhes agora. Com um timbre marcante, galera, e muito carisma sobre os palcos, o cantor marcou época e ajudou a consolidar um estilo até então recém-nascido chamado rock and roll. E ao longo da carreira, o cara estrelou 31 filmes, gravou 784 músicas, fez 1.684 shows, além de ser um dos primeiros ídolos do pop, capaz de arrastar multidões por onde ele ia. Mas o reinado de Presley teve um fim no dia 16 de agosto de 77, quando ele faleceu. Ou não, né, galera? Ou não. Afinal, a gente não sabe se o Elvis morreu ou não. Não, não vou deixar aqui um gancho pra uma teoria da conspiração. Parece que ele morreu mesmo, viu, gente? You do know Elvis is dead, right? No, Elvis is not dead. He just went home. Bom, Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, Mississippi. E antes mesmo de aprender a falar, andar ou gorfar, ele já sofreu da sua primeira perda. Isso porque o roqueirinho tinha um irmão gêmeo idêntico, né? Chamado Jesse, que infelizmente não resistiu às complicações do parto e morreu. Bom, aliás, a mãe do futuro astro contava que se ele cantasse alto em noite de lua cheia, seria possível escutar o irmãozinho falecido. Isso é louco. Que história pra Então, falar. eu ia nunca cantar mais na minha vida. É. Se isso era verdade ou apenas uma lenda meio creepy, não dá pra saber, mas o fato é que a perda do bebê fez o Elvis ter uma relação muito próxima com a mãe Gladys. Bom, mas as coisas não eram fáceis, já que os Presleys eram muito pobres e precisavam da ajuda dos vizinhos e governo para se sustentar. Pra piorar, o pai do artista acabou sendo preso após falsificar um cheque e por conta disso eles perderam a casa onde moravam. Então ele veio de uma realidade bem ferrada mesmo e o pai dele era um cara que teve problema mesmo. Nesse meio tempo a família buscava apoio na igreja e foi ali que o pequeno Elvis começou a se apaixonar por música e recebeu aulas básicas de violão do pastor. I've always liked music. My mother and dad both loved to sing. They tell me that when I was about 3 or 4 years old, I got away from them in church and walked up in front of the choir and started beating time. Bom, a situação só deu uma melhorada quando eles se mudaram para a cidade de Memphis, já que lá conseguiram se instalar num complexo habitacional fornecido pelo governo. Então, a Coab batalhadores gringa, aí. né? Além de uma estabilidade financeira maior, o local também forneceu uma grande gama musical pro astro, que começou a ter contato com ritmos negros até então inéditos para ele, como o blues e o gospel. Bom, então o menino aproveitava o tempo livre para dar um pulo no Beale Street, onde ouvia os principais hits do momento e assistia a músicos de rua. Detalhe, sempre de forma gratuita, já que não tinha grana, né? Através desse vulcão artístico de jukebox, rádios, igrejas e cantores de rua, o Presley decidiu o que ele queria fazer da vida, que era se tornar um artista. Ah, esse é aqueles que é especial do artista, Isso. né? Pode ser? Tamo dentro? Não, lógico, Ufa. irado. Ufa. Okay. Bom, em agosto de 1953, o Elvis resolveu dar um primeiro passo em direção a esse objetivo e teve a ideia de gravar um disco para presentear sua querida mãe. Apesar disso, galera, alguns especialistas apontam que esse papo de presente era só uma desculpa, pois na verdade o astro tinha uma outra meta, que era ser descoberto como um cantor. Devia ser foda, porque era uma coisa que, tipo, não era normal, né? Você, vou gravar um disco, devia ser caro, né? Complicado. Bom, por isso que ele foi atrás da Sun Records, afinal o estúdio possuía uma boa qualidade técnica e era chefiada pelo Sam Phillips, que já tinha produzido artistas admirados por Presley. Yes, it's straight, just one way.
Everybody likes my Rocket 88. Logo de cara, o futuro rei do rock já mostrou que tinha muita atitude e personalidade ao responder para a recepcionista que ele era capaz de cantar qualquer tipo de música. Na época devia ser um absurdo, porque essa história se perpetuou, né? Ele falou pra recepcionista. Eu canto de tudo, minha querida. É bom, mas aí ele gravou faixas My Happiness e That's When Your Heartaches Begin. E acabou chamando a atenção do Sam, que notou um potencial no garoto, aí falou, pô, o cara tem um diferencial aí, não é só da boca pra fora, né? O cara... Ziba, mas nem todo mundo compartilhava essa opinião, tanto que o Elvis foi reprovado na audição do quarteto Songfellows e também para ser vocalista de uma banda chamada Smith. Bom, nos dois casos a recusa funcionou como um verdadeiro balde de água fria, pois a justificativa era a mesma, o garoto não sabia cantar. Como assim? Como o sonho de ser um astro da música parecia cada vez mais distante, o jeito foi arrumar um emprego como motorista de caminhão na empresa elétrica da cidade para levantar uma graninha. Enquanto isso, Sam Phillips estava procurando um cantor branco que fosse capaz de levar as músicas negras a um público mais amplo. Bom, vale lembrar que a tensão racial nos Estados Unidos era uma coisa gigante naquela época. Em algumas cidades existiam estabelecimentos que os negros nem podiam entrar, é um absurdo mesmo. Lá rolou isso, até depois que acabou a escravidão, ele tinha uma separação muito chata, assim, né? Por conta disso, a maioria das gravadoras tinham receio de investir em talentos afro e desagradar a população conservadora e racista. Bom, então quando Sam achou um rapaz branco com sonoridade negra, percebeu na hora que tinha um talento ali de milhões de dólares em suas mãos, né? I was not trying to set an agenda to get blacks and whites together as such. I was trying to say, look, we have got a common soul. Daí o Phillips decidiu chamar Elvis para uma sessão de gravações, mas elas não rolaram de cara, né? Já que o jovem não conseguia cantar. E os rumores sobre ele ser um péssimo vocalista pareciam reais. Caramba! Mas será que ele melhorou ou era só uma voz que era muito diferente pra época e depois que viram que aquilo na verdade era muito legal? Será que ele achou de repente a voz dele, né? Ele foi se encontrando e tal. Vou cantar assim, então. Sei lá. Bom, porém o Sam insistiu na ideia, convidou 2 artistas locais pra ajudar e foi aí que veio uma nova decepção, porque o roqueiro tava muito tenso e não conseguia mostrar o seu talento. He wanted to please Sam, and he knew he had to prove himself. Quando tudo parecia perdido e os músicos já se preparavam para ir embora, o jovem Presley pegou uma guitarra e tocou o clássico do blues, That's Alright, deixando todos boquiabertos. Ele falou, então os caras vão ver uma música das antigas aí que eu manjo. Son, that guy you foolin' wish he ain't no good for you, but that's alright. Bom, aquele garoto de topete cantava e se mexia de um jeito tão extraordinário e incomum que contagiou a equipe inteira e no embalo eles fizeram o registro ali, né? Alguns dias depois, essa canção chegou às rádios da cidade e o público começou a telefonar perguntando de quem era aquela voz absurda. Bom, mal sabiam eles, mas aquela era a última vez que alguém desconhecia o vocal inconfundível de Elvis Presley. Após fazer um verdadeiro boom nas rádios de Memphis, o jovem artista rapidamente recebeu os primeiros convites para se apresentar ao vivo. Bom, já nessas performances iniciais, o astro acabou criando um movimento que se tornaria a marca registrada, o famoso passo Rubber Legs, em que ele mexe as pernas sem parar. Eu chamo de esfregar a giromba na cara das minas de uma maneira... As minas desmaiavam, velho. Na verdade, o movimento lendário nasceu por acidente, porque o Elvis estava muito nervoso com o show, aí ele passou a sacudir o corpo num misto de estresse, alegria e incorporação de um capeta. Bom, a coreografia improvisada deu super certo, levando o público ao delírio com aquele requebrado tão ousado pra época. Com isso, o cantor tímido ia ganhando confiança e domínio de palco, e aos poucos foi se transformando num verdadeiro showman capaz de cativar totalmente a plateia. I came on stage and my manager told me that I was hollering because I was wiggling my legs. I was unaware, and so I went back out for an encore and I did a little more and
The more I did, the farther they went. Pô, mas no caminho até o trono ainda existiam alguns perrengues e um dos primeiros aconteceu em Nashville, quando a plateia reprovou a performance dele e ficou em silêncio. Imagina essa situação. Meu Deus. Cerca de um mês depois, era hora de encarar um novo desafio no prestigiado Louisiana Harry Hyde, onde ele tocaria para o público presente também, para 28 estados, numa transmissão simultânea via rádio. Bom, a pressão era imensa, pois qualquer falha poderia significar no sepultamento da carreira. Mas o Elvis tirou de letra e o espetáculo foi tão incrível que ele acabou contratado pelo local, então deu certo. Todo esse sucesso e burburinho chamou a atenção de uma figura polêmica e bem importante para a carreira do astro, o Coronel Tom Parker. Cara, esse cara é bem polêmico. Bom, o homem era considerado um grande promotor musical da época, então um acordo com ele parecia ser um trampolim ideal para dominar as paradas norte-americanas. E não deu outro, galera. Em pouco tempo de parceria, o cantor recebeu várias propostas de gravadora, mas acabou fechando com a RCA no maior contrato até então, cerca de $40 mil. Na época era uma fortuna. RCA also paid a $5,000 advance to Elvis, so he could buy a Cadillac. Daí o vocalista caiu de cabeça no estúdio para realizar sua primeira gravação para os novos patrões, e assim nasceu o single Heartbreak Hotel. Essa faixa, galera, atingiu números expressivos, ficando 7 semanas no topo da Billboard Hot 100 e vendendo mais de 1 milhão de cópias, algo inédito na carreira do jovem. Já começou bombando. Well, it's down at the end of Lonely Street. Bom, mas o sucesso de verdade chegou em 23 de março de 56, quando o álbum Elvis Presley foi lançado e mudou o paradigma da música pra sempre, o self-title, né, o Total. álbumzão. You'll be so lonely you could die. O disco de estreia foi simplesmente impecável. Não caiu porque não dei nada. O disco de estreia foi simplesmente impecável, juntando influências do rock, do blues, do country, do gospel, de maneira orgânica, divertida, criando uma obra-prima. Bom, liderando pela canção Blue Sweat Shoes, o trabalho passou 10 semanas no topo da Billboard Pop Albums, sendo o primeiro projeto de rock a atingir esse marco aí. Honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Animal, além de ser essencial para a consolidação do rock, alguns especialistas apontam que o disco também é uma espécie de nascimento da música pop, porque ele traz grandes misturas de ritmo, né? É um negócio muito louco, porque é super difícil entender o que foi o Elvis se você acha que rock and roll é o que a gente ouve hoje em dia, porque rock and roll teve uma transformação gigantesca, né? O que era revolucionário naquela época, você olha hoje, parece meio careta. Bom, em paralelo a isso, o Coronel Parker trabalhava para que Presley ficasse ainda mais popular, e a melhor maneira de fazer isso era aparecendo na TV. Isso foi uma estratégia, cara, muito louco. Nesse período, o músico participou de alguns programas de TV, com destaque para apresentações do Milton Berle Show. E em seguida, o cara dá um passo inesperado e assina um contrato com a Paramount Pictures para realizar o sonho de ser um astro de Hollywood. Muito maneiro, né? Que ele foi um atorzão, né? A fama do Elvis ia subindo com muita força, mas na mesma esteira da popularidade também surgiam alguns problemas que ele precisaria enfrentar. Se liga nas polêmicas. Deborah Paget, I want you to meet Elvis Presley. Bom, se por um lado o cantor só ouvia elogios, aplausos, gritos histéricos, por outro ainda precisava provar o seu talento para alguns artistas. Um desses episódios aconteceu em julho de 56. Olha que bizarro, cara. Quando ele participou de um programa popular na época, o Steve Allen Show. Reza a lenda que o apresentador achava o cara sem talento e por isso armou várias armadilhas para zombar dele e provar seu ponto de vista. Que sacanagem. Sacanagem, né? The thing is that it was well known that Steve Allen, who fancied himself a major songwriter, hated rock and roll. Como havia uma certa polêmica em torno da imagem do cantor na época, ele apareceu com um visual mais comportado, vestindo um fraque e uma gravata borboleta, porque a galera tava achando ele muito ousadão. Muito ousada, tipo a Anitta aparecer com os cortes da calça cortando a bunda, um negócio que a galera fica chocada. Bom, e além do look diferente, o que marcou a performance foi o fato do Elvis cantar Hound Dog pra um cachorro de cartola numa grande tiração de sarro por parte do apresentador. Aliás, o próprio vocalista admitiu que a participação no programa do Allen foi a coisa mais ridícula e embaraçosa que ele já passou na vida. Ele odiou, cara. Nossa, que situação. Que puseram o cara pra cantar com um cachorro, tá ligado? Pra ficar engraçado. Porque Round Dog era uma música que falava que você não é nada, um cachorro farejador, tipo... E aí, na real, que era um cachorro, era essa a piada. Não, mas é que era muito revolucionário, era músicas de amor, mas meio picantes, meio, né?
It's a control thing. It was humiliating. After that, he didn't like Steve Allen at all. Bom, mas isso nem chega perto do problema que o Astro precisou encarar com um grupo de conservadores que queriam mandar ele pra cadeia. O caso começou quando a diocese de La Crosse, no Wisconsin, mandou uma carta pro FBI apontando como o roqueiro era um perigo para a segurança dos Estados Unidos. Que ridículo. Tudo isso porque eles consideravam os movimentos de perna e quadris do rapaz extremamente sexualizados e estariam exercendo influência negativa sobre os jovens. Eu tô falando, cara, que balangar perto da cara das mulheres não era legal. Tinha... naquela época ali. O cara, ele via a mulher dele, a namorada dele louca, tipo, pra ele achava que as mulheres estavam histéricas. Era uma coisa meio demoníaca, essa coisa de fanatismo pelo artista. A galera não tava acostumada com isso. Então, como as coisas vão mudando ali, vai. Nossa, na verdade... Ninguém fala que o Restart era do demônio, né? Exato. E a suposta prova de que os adolescentes estavam totalmente corrompidos aconteceu num show na cidade, quando Presley autografou a coxa e a barriga de duas estudantes. Bom, hoje em dia pode parecer até bobagem, mas na época a questão causou tanta polêmica que o Elvis foi filmado só da cintura pra cima quando participou do Ed Sullivan Show. Então ele ficava só, Eu tô falando que tinha uma questão com a pelvis dele. Alguns especialistas apontam que o problema não era apenas a dança sensual, também tinha a ver com um homem branco cantando músicas negras. Vale lembrar que os Estados Unidos passavam pelo início do movimento pelos direitos civis, e muitos conservadores eram contrários a essa união com o povo afro. Não podia, eles eram contra a miscigenação, é bizarro, né? Mas nem esse turbilhão de polêmicas era capaz de brecar a ascensão do astro, que seguia lançando hits, arrastando multidões e começava a estrelar seus primeiros filmes em Hollywood. Bom, só que um convite inesperado e surpreendente daria um basta nesse ímpeto, fazendo uma virada total na vida do Elvis Presley. Olha isso, velho, o ano era 1958, tudo corria bem na carreira da estrela de 20 e poucos anos. Ele, cara, tinha lançado 3 álbuns de estúdio, acabado de comprar uma casa linda pros pais. Tava tudo assim, ó, vida bombando. Bom, e além disso, ele tava gravando já o seu segundo longa-metragem, ou seja, era a grande estrela do momento quando foi convocado pelo exército. Cara, que bizarro. Muitos acreditam que esse chamado rolou porque as forças armadas norte-americanas queriam se agarrar na fama do músico pra atrair os jovens pro alistamento. Era só não matar o Elvis na guerra que tava ótimo, né? Bom, inicialmente foi oferecida a oportunidade para entrar nos serviços especiais, em que ele basicamente iria entreter as tropas e dentro de poucas semanas seria dispensado. A Então, boiada, perfeito, né? Muito boiadinha. especial, né, Zimar? Você vai lá tocar lá na guerra. Not all of us can storm a beach or drive a tank, but there's still a way all of us can fight. Mas o Coronel Parker não gostou nem um pouco da ideia, pois dessa forma o Elvis se apresentaria de graça pros soldados e ele não iria lucrar nada com isso. Bom, então o empresário usou uma artimanha. Por um lado, ele levava o cantor a acreditar ser possível evitar o alistamento, enquanto do outro, secretamente planejava sua ida. Pô, que filha da... O plano do coronel era convencer o rapaz a servir como um soldado regular, pois assim passaria uma imagem positiva pro público mais velho e conservador. Colonel said, "We don't want any favors. He's not going to be an entertainment. He's going to be a soldier." Bom, essa estratégia se tornou realidade no dia 24 de março, em 1958, quando o cantor foi empossado como militar, com obrigação de prestar serviço por 2 anos. Então você tá ali no auge, pá, pô, tá tudo indo bem, vou fazer um filmão em Hollywood, pá, falou, velho. Os militares queriam se entreter e falaram, mano, vamos, imagina 2 anos de show do Elvis? Boa! Show VIP ali. Elvis, you don't get out of the army until 1960. If rock and roll should diminish in popularity or even disappear, what would you do? Well, I would probably try acting. O período longe dos holofotes preocupava muito o artista, pois ele acreditava que o rock and roll podia ser uma onda passageira e talvez aquilo significasse o fim da sua carreira. Bom, então para tentar se manter em evidência, o Astro gravou uma série de músicas antes do alistamento, para que fossem lançadas ali aos poucos durante esse ato, né? Meteu a Manu Gavassi no Big Brother. Meteu a Manu no BBB. Então, é isso, mas você acha que foi feio pra mim? Mas a vida estava prestes a dar outra rasteira, daquelas no roqueiro, já que sua mãe querida Gladys adoeceu e acabou morrendo, cara, enquanto ele estava alistado. Caraca, bom, a perda deixou o Elvis completamente devastado e pelo que dizem ele nunca mais foi o mesmo desde então. Pouco depois, o músico saiu dos Estados Unidos pela primeira vez para se juntar à divisão blindada da Friedberg na Alemanha. Bom, e durante esse tempo em terras bávaras, ele começou a tomar anfetaminas por indicação de um sargento e logo pegou o gosto pela droga, que aí seria sua parceira pelo resto de vida, né?
That was the beginning. He started with the uppers to get him through the army, to get him through the cold days, to get him through the lonely nights. Outra parceria que ele fez no país germânico foi com a Priscilla Beaulieu. Beaulieu? Beaulieu. Nesse caso, uma união bem mais positiva, afinal aquela garota se tornaria sua futura esposa. Bom, pra sorte dos fãs e do próprio Elvis, esse período em meio aos militares se encontrava no fim, e ele tava doido pra recuperar o seu tempo perdido, né? Você imagina. I hear the trend has changed, the music's changed, and actually I don't know. I couldn't commit myself in saying that I'm going to be or that I'm not going to be. I don't know. All I can say is I'm going to try. Após esse longo hiato de 2 anos, o Presley voltou pra casa e logo notou que não tinha perdido o seu reinado, porque ele foi recebido por uma multidão de fãs. Bom, em seguida o cara foi direto pro estúdio e já gravou Stuck on You, que acabou sendo lançado às pressas ali, e mesmo assim alcançou um número 1 nas plataformas. Então, tipo assim... absurdo. Cerca de um mês depois, foi a vez do álbum Elvis is Back estrear, recebendo uma série de elogios por parte da crítica. Os especialistas apontaram a ousadia em experimentar novas sonoridades e tessituras vocais, mostrando que o tempo no exército não deixou o cara enferrujado, né? He had been getting ready for this mentally while he was in Germany. There's a little bit of R&B, there's a little bit of pop. Ballads, country. Para celebrar esse retorno, o músico participou do programa de TV do Frank Sinatra e eles fizeram um dueto sensacional de Love Me Tender, à base de anfetamina, que explodiu a audiência. Bom, em novembro de 1960, o cantor inovou ainda mais ao lançar o disco Gospel, His Hand Is Mine, que apesar de inusitado, era um desejo do rei para homenagear suas raízes cristãs. Legal, pô. E esse experimento religioso também funcionou super bem, deu certo. Vendeu mais de 75 milhões de cópias no período, recebendo certificado de platina. My Lord is real, my Lord is real. Bom, qualquer gênero interpretado pelo cara do topete virava ouro, mas existia um novo mercado que ele e seu empresário gostariam de dominar, que é o cinema, né? My heart is filled with your dreams. Como já foi dito, o astro tinha estreado nas telonas antes mesmo de ingressar no exército, mas foi num período pós-militar que ele virou realmente uma figurinha carimbada de Hollywood. Ele tinha feito só uns filminhos, assim, nada de... Bom, e aí o retorno à sétima arte ficou marcado pelo longa G.I. Blues, em que ele interpreta um soldado com o sonho de ser cantor e abrir uma boate. Os críticos, lógico, meteram o pau no enredo, apontando que a história era banal e frouxa, além de mostrar um Elvis domesticado e menos rock and roll. Ele gostava de rock and roll, né? Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. Bom, e dizem que o próprio Presley se sentiu desconfortável com o personagem e só aceitou participar porque a Paramount prometeu outros papéis mais sérios e densos no futuro. Apesar das críticas duras e da insatisfação, o projeto foi um sucesso financeiro, arrecadando bem nas bilheterias e atingindo excelentes vendas com a trilha sonora. Bom, logo em seguida ele conseguiu estrelar 2 filmes com uma veia mais dramática, mas o resultado comercial foi decepcionante nas 2 vezes. Pô, os caras tentaram fazer a coisa séria, não, é só... E a galera reclamando do YouTube, né? Sempre foi assim. Caraca, pra evitar novos fiascos, o Coronel Parker convenceu o Elvis e o estúdio que era melhor criar roteiros leves e rasos e investir no brilho dele, né, pros números musicais. A galera queria ver ele cantar e rebolar. Era praticamente um clipe longo. Bom, durante a década de 60, o agora ator bateu o cartão em Hollywood, estrelando mais de 20 filmes, o que deixou o cronograma dele muito apertado. Então... Por conta disso, o cara precisou se afastar totalmente dos palcos e o seu papel fonográfico ficou restrito praticamente às trilhas sonoras dos longas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Bom, só que com o passar do tempo, as produções protagonizadas pelo Elvis já não conseguiam atrair um grande público, eram cada vez mais achincalhadas pela crítica, né? Virou tipo Trapalhões. O primeiro bombou, aí começa tal... Xuxos Duendes, Esse foi bom, hein? Esse foi bom. Eu amo Xuxo Duendes. Tá ligado? Cara, tipo... Você acredita no que viu? Como é que alguém pode não acreditar? Mas tem gente que não acredita.
É mágico. Todo esse processo foi deixando o Astro muito triste, né, descontente, com um desejo crescente de retornar ao mundo da música. Ele falou, chega de Hollywood, cara, muito blogueiro esse mundo. Pô, e além disso, ele sentia que estava ficando para trás, trabalhando apenas com trilhas, enquanto jovens artistas surgiam, trazendo um ar de renovação pro rock. Por outro lado, na vida pessoal, ele se casou com a Priscilla numa cerimônia em Las Vegas e pouco tempo depois nasceria a primeira e única filha do casal, Lisa Maris. Detalhe que eles se casaram muito tempo depois de se conhecerem, porque a Priscilla era menor de idade, então eles esperaram que ela tivesse ali quase 22 anos e quando dormiam juntos pela primeira vez na noite de núpcias. Mas voltando, a virada de chave no trabalho só aconteceu realmente com o lançamento da trilha do filme Clambake, que registrou um recorde negativo de vendas pro novo álbum do cantor. Bom, foi nessa hora que os executivos da RCA perceberam um grande problema e agora só existia uma coisa capaz de salvar o astro: a música. Nesse ponto da história, a carreira do Elvis parecia fadada ao ostracismo, ele tava ferrado, galera. Mas daí a maré começou a virar com uma certa ajudinha divina, né? Isso porque ele ganhou em 1968 seu primeiro Grammy na categoria Performance Inspirativa pelo disco Gospel, How Great Thou Art. Esse período ainda reservou outro grande fato na vida do Elvis, já que marcou o retorno dele à televisão após 8 anos. Bom, o Coronel Parker fez um acordo para que a NBC produzisse um especial de fim de ano, mas a reação inicial do cantor foi extremamente negativa. Pô, que saco, coitado. Não, né? mas te contratam pra fazer um especial de Natal, aí você vai vestir um blazer, um suéterzinho, foda. O Astro já tava cansado de fazer música apenas pra vender produto e ficou ainda mais irritado com a ideia de só cantar a faixa natalina no seu retorno na TV. Cantar música de Natal. Coisa. Bom, e aí foi aí que o produtor Bob Finkel entrou na jogada ao convencer o empresário, a emissora e os patrocinadores a alterarem o conceito do programa, centrando o show em Presley como uma única música de Natal no fim. Então, eu faço um show de natalino, toco uma música de Natal e faço o meu show, foi um né? bom acordo. Legal. As mudanças deixaram o cantor mega empolgado e disposto a apresentar um material completamente novo, diferente de tudo que ele já tinha feito anteriormente. Bom, e se por um lado existia um entusiasmo com o retorno, por outro havia também um certo receio, afinal o fracasso poderia ter significado ali o ponto final do rei, né? When the opportunity for the TV special is presented, he hasn't performed for an audience for years. He was actually thinking, what would he do if everything went wrong? Pra piorar, rolava uma discussão nos bastidores que ia desde a montagem do cenário, passando pelos arranjos, até a questão da música natalina encerrar o show. Tava todo mundo meio desconfiado que não ia dar certo. Todo esse clima de vai ou racha estressou o cantor, e o diretor do especial chegou ali a revelar que ele pediu pra desistir minutos antes de subir o palco ali. Então, tava tenso mesmo. Pediu Será pra que eu sair vou? mesmo. Não quero. Porém, o talento se sobrepôs a todo esse nervosismo e o músico proporcionou uma performance impecável, deixando claro que ele era ainda um super astro. Bom, um dos momentos mais marcantes do cantor foi quando ele cantou If I Can Dream em homenagem ao Martin Luther King e Robert Kennedy, que tinham sido assassinados há pouco tempo. Aliás, essa faixa foi quase vetada pelo empresário dele, que depois de ouvir a demo não considerou ela tipo uma canção do Elvis, entendeu? Bom, ainda bem que o roqueiro bateu o pé até conseguir adicionar a balada, que inclusive acabou sendo responsável por fechar a apresentação, diferente dos planos originais. No fim das contas, o programa conhecido como 68 Comeback Special registrou altos índices de audiência e, o mais importante, devolveu a alegria em fazer música pro Elvis Presley. He was rediscovering the sheer animal joy of making music and realizing for the first time in years just how good he was. Baby, what do you want me to do? Bom, impulsionado pelo especial, o vocalista voltou para casa em Memphis para gravar o seu primeiro disco de rock sem ser trilha sonora, após uma pausa de 8 anos. Assim nasceu From Elvis em Memphis, que foi descrito pelos críticos como uma obra-prima em que o astro alcança as tendências da música pop que pareciam passar por ele durante o período como ator. Ou seja, ele juntou tudo que ele tinha ouvido, né, nesse período que ele ficou parado e lançou, botou tudo pra fora ali. Bom, nesse momento o cara tava ansioso em tocar novamente ao vivo e fazer uma turnê, mas Coronel Parker tinha outros planos para sua galinha de ovos de ouro.
Enquanto Elvis queria tocar para diferentes públicos, o empresário buscava um negócio mais rentável financeiramente. Daí surgiu o convite para um show no recém-inaugurado International Hotel em Las Vegas. Bom, após uma estreia bem sucedida, o Coronel fechou um acordo de 5 anos para o cantor tocar no hotel, recebendo um salário anual de $1 milhão. Eu lembro que ele ficou famoso, esse Elvis Presley de Vegas, assim, né? Ficou meio que uma marca de Vegas, né? O Elvis, né? O problema é que depois de um início promissor e empolgante, o astro foi cansando daquela rotina de apresentações e também de ficar tocando pro mesmo público sempre, né? A galera dos cassinos. Bom, pra piorar, essa sequência incessante acabou afastando o Elvis da esposa, o que levou eles a se divorciarem por alguns anos depois. Nesse meio tempo, o músico ainda teve um caso extraconjugal com a Joyce Bova, resultando em gravidez e aborto sem que o cantor soubesse, olha só. Caramba, bom, enquanto isso, a Priscila revelou que também estava num novo relacionamento com Mike Stone, um instrutor de karatê conhecido do rei. Caramba, melhor nem se meter, né? You can't blame any of the women we were with at that time. My wife left me too. I was surprised they lasted as long as they did. I mean, because we were not married. The wives were married. We weren't married. Como dizem, o show tem que continuar e assim foi a rotina do astro pelos Estados Unidos, mas o sonho dele era estrear no solo europeu. Bom, e para driblar o desejo do rei em fazer essa turnê internacional, o Coronel, de novo esse Coronel aí, né? Ele é um empresário pentelho demais. Pô, o Coronel propôs uma ideia inovadora para a época, transmitir o show do Elvis ao vivo via satélite. Assim surgiu o especial Aloha from Hawaii, em 73, que foi exibido simultaneamente por vários países da Europa, Ásia, Oceania, Estados Unidos. Bom, e o espetáculo foi um verdadeiro sucesso, sendo naquele momento a maior audiência de TV norte-americana desde a chegada do homem na Lua. Tinha tipo 1.000 pessoas vendo. 1.600. A live do Gustavo Lima é muito maior. Em seguida, a apresentação virou um disco duplo que alcançou o topo das paradas, vendendo 5 milhões de cópias somente em territórios Yankee. Bom, e o mais curioso é que toda essa engenharia inovadora, extremamente cara, só foi realizada porque o Coronel não podia sair dos Estados Unidos. Pouca gente sabia, mas o Sr. Parker tinha nascido na Holanda e vivia ilegalmente na América, ou seja, se ele deixasse o país, provavelmente ele não ia nunca mais voltar. Que loucura. Não era nem coronel, cara. Bom, no fim das contas, o sucesso da transmissão amansou o desejo do Presley e mostrou como o empresário exercia muita influência sobre o rei do rock, seja para o bem ou para o mal. A relação entre os dois sempre foi vista com certa desconfiança pela galera mais próxima, apontando que o coronel, apesar do talento comercial, né, invejável, também controlava o ator, né, de uma forma bem rígida. Bom, aliás, várias decisões duvidosas foram tomadas por intervenção do coronel, como a entrada do roqueiro no exército, ou excesso de filmes de baixa qualidade e outras coisas aí, né? Inclusive tem boatos também de que ele recusou ótimas propostas cinematográficas, impedindo a participação do Elvis em clássicos como tipo Amor Sublime Amor e Nasce Uma Estrela ao lado da Barbra Streisand. Ele ia fazer Nasce Uma Estrela com a Barbra Streisand, velho. O que agora a Lady Gaga fez aí. I never read script. Elvis read script. I had nothing to do with him picking whatever pitch he wanted to make. Bom, também foi ideia do Parker afastar o Presley da TV e dos palcos durante os anos 60, pois assim o público só poderia ver o artista se pagasse o ingresso do cinema. Outra decisão polêmica aconteceu ainda no início da parceria entre os dois, pois o empresário maluco obrigava os compositores a pagar uma parte dos seus royalties para que a música saísse nos discos. E além disso, o recém-lançado longa Elvis, do diretor Baz Luhrmann, ajuda a pintar o empresário como um ar ainda mais diabólico, inclusive aumentando alguns fatos. Por exemplo, em certo ponto, o filme mostra o coronel querendo podar as roupas e danças provocativas do Presley, sendo que na verdade o Parker curtia esse sex appeal do astro, que gerava burburinho, grana, então ele não era assim tão do mal quanto o filme pinta. Bom, a propósito, todas as decisões do empresário eram tomadas pensando unicamente no dinheiro, já que ele enxergava o Elvis não como músico, mas como um produto, né? Ou seja, o cara sempre estava em busca da melhor fonte de lucro, fosse ele na música, na quantidade exagerada de filmes de baixa qualidade, ou até em shows em hotéis pra ficar ricaço, né? O cara era um empresário, né? Bom, essa falta de comando na própria carreira foi frustrando Presley ao ponto dele começar a se entorpecer com remédios para tapar essa mágoa e conseguir dormir. Elvis had a horrible fear of not sleeping. He would spend many nights alone and he would think, and that would keep him up. So he started on sleeping pills and he thought that he had it under control. Bom, por conta de todas essas polêmicas e controvérsias, muitos amigos do rei acusam o Parker de ser um grande vigarista, aproveitador, o que ele sempre negou, né? Bom, mas por outro lado, a Priscila disse pro Tom Hanks, o intérprete do coronel no filme, que ele era um homem maravilhoso, apesar de criticar o excesso de controle do empresário ali, Que louco, o filme não mostra isso mesmo, o filme faz ele como sendo o vilão do filme. Independente da culpa ou não do Parker, o fato era que Elvis realmente estava afundado em problemas, sofrendo com droga, e o seu reinado estava parecendo que estava acabando, galera.
Bom, apesar de todo o sucesso, o fim do matrimônio foi traumático pro artista que nunca conseguiu se recuperar da perda e passou a abusar ainda mais de medicamentos pra dormir e relaxar. Pra você ter uma ideia, galera, o cara sofreu 2 overdoses de barbitúricos, né, que é remédio, durante o ano de 73, chegando a passar 3 dias em coma. Bom, além disso, após alguns fãs subirem no palco de uma apresentação, Elvis ficou obcecado, achando que o Mike Stone tinha enviado homens pra tirar a vida dele. A neura ficou tão grande que o rei pensou em encomendar a morte do rival e só se acalmou depois de tomar uma quantidade de medicamentos. Você vai ficando maluco, velho. Você vai ficando paranoico, Ô, mata esse cara ou senão você me droga aqui, meu filho. Meu Deus. He said, I'm not going to let some guy blow my brains out on stage or anywhere. I'm going to carry a gun. All her brothers were fit for. Bom, quando não estava trabalhando, o astro se isolava do mundo na mansão Graceland, que virou uma espécie de fortaleza da solidão, onde ele tentava fugir dos problemas. Que triste, né, esse fim. Muitos artistas acabam assim, né, cara, infelizmente. Mas logo essas dificuldades ficaram aparentes, já que o artista ganhou peso e com a saúde debilitada não conseguia entregar a mesma energia de antes, vivia errando a letra. Apesar disso, o cara seguiu o turnê pelos Estados Unidos e ainda passou por uma maratona de gravações, sendo que ele realizou praticamente todo o conteúdo de 6 álbuns de estúdio entre julho de 73 e outubro de 76. Ele ainda fez o álbum ao vivo Elvis Recorded Live on Stage em Memphis de 74, que recebeu elogios do público e crítica, e ainda a regravação de How Great to Art ganhou o Grammy de performance inspirativa. Nesse período, em 76, a disposição do cantor foi decaindo, então a solução dos executivos foi montar um estúdio completo na casa do Elvis, pois assim ele poderia gravar na hora que ele quisesse. Desse trabalho, em From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, a canção Hurt é um dos destaques e parece refletir bem a dor do artista e as mágoas profundas pelo divórcio. Bom, combinando os problemas físicos e emocionais, as performances deles foram piorando com o tempo ali, a ponto da empresa afirmar que o Presley era uma caricatura de si mesmo. Mesmo com a saúde em frangalhos, ele seguia na estrada fazendo uma série de shows, mas uma hora a situação chegou no limite. Durante uma folga, o Elvis foi encontrado desacordado pela namorada Ginger Alden no chão do banheiro da mansão Graceland. Os médicos até tentaram reanimar o artista, mas já era tarde demais. O rei do rock ele faleceu no dia 16 de agosto de 77, vítima de uma arritmia cardíaca aos 42 anos de idade. Cara, não é overdose, mas assim, abusou tanto de remédio e droga que deu pau no coração. Cedo e... Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. Bom, para alguns fãs essa história de morte foi apenas uma forma do Elvis sumir do show business e começar uma vida anônima em outro canto. Tem também essa parada não, aí. Começou aí essa história. O Michael Jackson é só assim, um revival dessa história. Pode crer. Tipo, inclusive existe a teoria de que um boneco de cera foi enterrado enquanto o verdadeiro fugia pra Argentina, onde teria mudado o nome pra John Burroughs. Os caras assim, uma coisa séria. Posso falar? Naquela época era muito mais fácil de fazer isso. É porque dizem que, tipo, existe um projeto da CIA dos artistas que você paga uma grana e some se você quiser. Mas assim, ele tava tão ferrado de droga, de tudo, que esse cara sobe e faz uma cagada num bar, ele entendeu? Já tava na bad ali, e o que vai... Será que você esconde um louco desse? E outro boato aponta que o músico fez figuração no filme Esqueceram de Mim, mas o diretor Chris Columbus negou essa alegação maluca. É óbvio que, pô, isso eu não acredito. Não, é tudo lenda urbana, galera. Mas o fato que o cantor seguirá eterno por conta da sua importância no meio artístico é real. Lógico. Vale lembrar que o cara não foi o criador do rock, afinal muitos astros negros como Little Richard, Chuck Berry e Sister Rosetta Tharpe já estavam brincando com o gênero antes dele. Aliás, a Rosetta é conhecida como a mãe do rock, né? Ela dizem que é a mãe do rock mesmo. O Chuck Berry pra mim era o... É o que eu tinha na cabeça como também do criador do rock. Tem um filme irado do Chuck Berry também, né? Go, Johnny, go, go! Whoa, Johnny, be good! O próprio Elvis se sentia incomodado por ser chamado de rei do rock e numa entrevista chegou a dizer que o gênero já existia muito antes dele aparecer e que ninguém conseguia cantar essa música igual aos negros. Ele ainda enfatizou, eu não consigo cantar como o Fats Domino. Cara, é muito louco isso porque hoje em dia a galera fica, nossa, eu vou cancelar o Elvis porque ele não era o rei do rock, sendo que ele dizia isso. E já cancelaram o Elvis desde o primeiro dia que ele começou a cantar, tipo, nossa, vou cancelar o Elvis. Já cancelaram tanto o Elvis, coitado. O cara já... Ninguém vai cancelar mais. Bom, várias pessoas também acusam o vocalista de apropriação cultural por ser um homem branco, pegando sonoridades pretas e, consequentemente, tirando espaço de artistas afro. Isso é uma verdade até certo ponto, porque o Elvis, propriamente, não tinha intenção de roubar os holofotes de ninguém. Ele tava só no lugar certo, na hora certa, ele queria fazer, música... tentando fazer música ali com o ritmo que ele cresceu escutando. Ele foi tava influência ali, mesmo. Ele
ele viveu muito daquilo, absorveu aquilo, então ele passava a verdade dele. Bom, aliás, vários ícones negros como B.B. King, Little Richard preferiram ver a questão por outra ótica, apontando que o sucesso de Presley ajudou a abrir as portas do mainstream para a música afro-americana. Fora a parte musical, ele ainda foi o primeiro grande popstar global, se tornando uma figura extremamente popular em diversos países, mesmo sem nunca ter feito uma tour internacional. Então ele, assim, foi um produto de mídia de música americano, assim, comprovado, assim, eles atestaram o produto deles, que realmente dava pra fazer um artista internacional, né, cara? Bom, e o legado dele tá registrado em recordes, sendo o artista solo mais vendido da história, com cerca de 1 bilhão de cópias e com o maior número de álbuns no Billboard Hot 200. Insano, né? Além disso, sem o vozeirão e requebrado do rapaz, provavelmente não haveriam artistas tão ousados, carismáticos e versáteis no palco como hoje em dia. Ele inventou o jeito que a gente cultua nossos artistas. Consome ali o rock, velho, o rock, mano. Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Bom, por essas e outras, a história do rock sempre terá lugar pra esse cara de topete que fazia o público pular, dançava sensualmente e ainda emocionava geral com seus louvores. Através de todo esse legado artístico maravilhoso e polêmico, só dá pra dizer uma coisa: Elvis Presley não morreu, né, galera? E nunca irá. Nunca irá. Valeu, Ziba. Irado. É nóis. Tamo junto, valeu, Comenta gente. aí se vocês gostaram, galera. Dá o like, É isso inscreve aí. na página, ativa o sininho, bora.